Boa noite, sexta etapa. Hoje a nossa aula de física. Nós vamos entrar num novo assunto contido lá no capítulo 5º, que trata da estática. A estática dos corpos, ou os corpos em equilíbrio. O que a gente vai ver nesse capítulo? Equilíbrio de forças e o chamado torque, ou momento de uma força no equilíbrio estático. Então, vamos lá. Estávamos estudando a física celeste, agora vamos voltar aqui para a física terrestre. As leis, entretanto, são as mesmas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos tratar desse tal equilíbrio de forças. Para iniciar, vamos considerar aqui um experimento simples em que a gente vai usar um dinamômetro. Então, o dinamômetro é esse instrumento, né? Ele tem uma mola, você coloca um peso nesta mola, a mola estica, e se você tiver uma escala adequada, você vai poder medir o peso de um objeto, certo? A escala, no caso, seria uma forma que você teria de encontrar um valor numérico para aquela força que a mola é submetida, né? Porque se eu coloco objetos aqui na extremidade da mola, ela fixa na outra extremidade, mas se eu coloco objetos aqui, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai distender, vai esticar, e uma força vai aparecer aqui sobre ela, né? Que é chamada de força elástica, uma força que tende a retornar ela para a posição inicial, certo? Posição inicial. Então, se o sistema ficar em equilíbrio, o que acontece? O peso do objeto ele será igual àquela força elástica, a força que é exercida na mola, certo? Isso quando o sistema fica em equilíbrio. Então, olha só esse exemplo, né? Tá aqui a mola inicialmente, né? Ela está aqui em repouso, né? Ela não está nem comprimida e nem esticada. Eu coloco um objeto de 50 gramas, aí ela já sofre uma deformação, né? Veja que ela esticou aí 20 centímetros. Aí eu coloquei um cubo na extremidade, olha, ela distendeu mais, certo? Aliás, perdão, ela tem inicialmente 20 centímetros, certo? Que é o conjunto aqui, 20 centímetros. Quando eu coloco a esfera de 50 gramas, ela distende 5 centímetros. Ó, ela passa a esse comprimento de 25 centímetros. Na verdade, eu estou considerando aqui o conjunto, né? O conjunto juntamente com a prateleirazinha que eu coloco o objeto. Então, distende 5 centímetros. Coloco um objeto com uma massa maior, aí de 25 centímetros já vai para 40, né? Então, sofreu uma nova distensão. E por aí vai. Então, nós vamos... Mas nós vamos aqui fazer o seguinte, vamos estudar o que está por trás aqui dessas forças e distensões, certo? Então, olha só esse outro probleminha. Eu tenho aqui um fio, certo? Observem bem, eu tenho um fio e eu dependuro aí um dinamômetro exercendo uma força puxando esse fio. Então, o que vai acontecer? O dinamômetro ele vai me dar o valor dessa força. Ao mesmo tempo em que duas forças vão aparecer aqui no fio, né, que tendem a fazer o fio se partir, certo? Então, eu vou ter a ação aí de três forças. A força exercida por mim, que está representada de azul, né, tá aqui ela, e as outras duas forças, que são forças de tração, né, tá aqui representada de vermelho. A resultante delas é essa do meio, né? Veja que no equilíbrio, essa do meio, que é a força resultante, que resulta das duas tensões aqui, essa força resultante, que está aqui em vermelho, ela vai ser igual à força que eu estou aplicando no dinamômetro. Então, ele produz uma situação de equilíbrio, certo?
Então, olha só, dentro da faixa de elasticidade, a força elástica de uma mola, ela é diretamente proporcional à sua deformação. Aí vamos representar a deformação por x. Matematicamente, o módulo da força elástica pode ser calculado pelo produto da constante K, constante elástica da mola, pela compressão ou distensão da mola. Essa relação é chamada lei de Hooke. Então, Robert Hooke, um físico inglês, ele estudou, né, essa tal força elástica e ele encontrou matematicamente a relação entre a força elástica e a deformação sofrida por uma mola. Essa constante K que aparece na equação é uma constante, é um número que diz respeito à dureza da mola ou de um elástico, certo? Então vou botar aqui exemplo, né? mais um exemplo. Então veja só esse dinamômetro, ele está aqui em equilíbrio, não coloquei peso nenhum na extremidade, e ele está indicando aqui 0 newtons, certo? Coloco um peso de 1 kg, veja só, coloquei um peso de 1 kg, e o dinamômetro registrou aí uma força de 10 newtons, olha só, 10 newtons. Aumentei o peso, certo? Coloquei uma massa de 2 kg, então eu dobrei o valor daquela massa, e veja o que aconteceu com a força, ó. De 10 newton ela foi para 20, ou seja, a força dobrou. Tripliquei a massa, a mola estica um pouco mais, e o valor da força que me é mostrado aqui no dinamômetro é de 30 newtons. Então eu tenho aí uma proporção direta. Eu dobro a força, e aí o que acontece, né? Essa deformação na mola, né, que não está sendo mostrado aí, ela vai dobrar também. Eu triplico a força, essa deformação na mola vai triplicar também. Então, se ela começa com o valor x, então dobra essa força, ela vai para 2x. Triplica essa força, ela vai para 3x. E assim sucessivamente. Então é o que mostra matematicamente a relação desta lei de Hooke. Então olha só, vamos pegar um exercício para a gente ir direto aqui numa questãozinha da qual a gente possa aplicar a lei de Hooke. Então olha só, uma pessoa pendurou alguns objetos de massas previamente conhecidas num dinamômetro, anotando para cada objeto a distensão correspondente na mola. Então considere os dados do quadro abaixo. Então aqui, ó, objeto 1 com uma massa de 100 gramas. Distendeu a mola em quantos centímetros? Em meio centímetro. Certo? Então tá aí os valores. Considere os dados do quadro abaixo e a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, objeto 2, a massa é o dobro, 200 gramas. Distendeu a massa, a mola, distendeu ela 1 centímetro. E assim os outros valores. Então, o que a gente vai fazer aqui inicialmente? Vamos construir o gráfico que relaciona a força elástica, certo? Exercida sobre a mola, em função da distensão da mola, certo? Então, vamos lá. Então, perceba aqui uma coisa, ó. Se eu quiser calcular essa força elástica, certo? Se eu quiser calcular a força elástica, primeiro, a gente tem que considerar a força que o objeto exerce, né, aquela massa exerce na mola. Então, essa força é o peso daquele objeto. Então, como é que eu calculo o peso? Esse peso, no equilíbrio, ele vai ser igual à força elástica. E como é que eu calculo o peso? Basta você pegar a massa do objeto e multiplicar pela gravidade. Então, essa força F vai ser a massa do objeto. Vamos pegar o objeto 1, 100 gramas. 100 gramas que você vai dividir por 1000.
Por que 1000? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, se eu quiser transformar 100 gramas para quilograma, eu pego o valor e divido por 1000. Ou seja, 100 gramas é uma fração do quilograma. Multiplicando a gravidade. Aí a gravidade é 10. Então, você multiplica por 10. Então, esse valor aqui, ó, cancela 2 zeros. E mais o zero aqui de cima com o zero aqui de baixo. Então, você encontra aí, para essa primeira força, você encontra aí 1 newton. 1 newton. Esse 1 newton de força está esticando a mola, provocando uma distensão nela de quanto? Ó? De 0,5 centímetro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir, calcular aqui a constante da mola, aqui ela, e vamos dividir a força, utilizando a lei de Hooke, a força pela deformação. Então, no caso aí, dividir 1 pela deformação, que é meio centímetro. Só que esse meio centímetro vamos representar em metros, certo? Vamos representar em metros. Ou então a gente pode fazer assim, vamos representar essa deformação, já que a força está em newton, vamos deixar ela mesmo em centímetro. Então, se você dividir 1 por 0,5, você vai encontrar que valor? Você vai encontrar 2 newtons por centímetro. Então, essa é a constante elástica da mola. É a constante elástica da mola. 2 newtons por centímetro. Então, veja, por analogia aqui, a gente pode determinar qual que é o valor da força que o objeto 2 exerce sobre a mola, qual é o valor da força que o objeto 3 exerce sobre a mola. Então, vamos escrever F1 como sendo 1 newton. F2, no caso aí, será de quanto? 2 newtons. F3, o terceiro objeto, já vai pular para quanto? Ó, já vai pular para 5 newtons. A força sobre a mola exercida no objeto 4 já vai para 6 newtons. Mas veja que essa força ela é proporcional, certo, à deformação. Se a gente divide cada força dessa pela deformação, a gente vai encontrar o mesmo valor para cá, que é o valor da constante elástica da mola. Então, sabendo os valores de força, 1 newton, 2 newton, 5 newton, 6 newton, a gente pode construir o gráfico. Então, o gráfico ele vai ter esse aspecto aqui. Então, você desenha um plano cartesiano com os dois eixos. O eixo vertical, você vai colocar os valores de força, e o eixo horizontal, você vai colocar os valores de distância, medida em centímetro. Então, veja, ó, tá aqui a tabela. Então, a gente já calculou a força. A massa de 100 gramas produz uma força de 1 newton na mola. Então, ela já está aqui, ó, no eixo vertical são as forças. Então, está aqui o primeiro ponto, ó, 1 newton, correspondendo aí a meio centímetro. A outra força de 2 newton, produzida pela massa de 200 gramas. Está aqui o outro ponto, ó, correspondendo a uma deformação de 1 centímetro. E assim são os outros dois pontos. Quando você junta esses pontos, certo? Veja aqui o outro valor, ó, 5, que corresponde a 2,5 centímetros de distensão da mola. Ó. Então, quando você junta esses pontos, você desenha essa reta. Então, essa reta é o gráfico desta relação entre força e deformação na mola. Veja que esse gráfico está me mostrando o seguinte, que existe uma relação direta entre a força e a deformação, certo? Então, esse gráfico que é uma reta passando pelo centro, pela origem do plano cartesiano, certo? A expressão matemática da lei de Hooke, ela vai ser escrita como F igual
a 2 vezes a deformação, ΔX. Então, essa função, né, essa relação matemática, ela fornece esse gráfico e eu posso, através dele, determinar qualquer outro ponto do gráfico, certo? Por exemplo, uma força de 4 newtons para uma força de 3 newtons, certo? Encontrar outros pontos do gráfico. Então, essa primeira atividade era para a gente construir um gráfico semelhante a esse aí, ok? Então, esta é, vamos dizer assim, a relação através de um gráfico que nos mostra aí como varia a força com a deformação na mola. Né? O gráfico aí é uma reta crescente, mostrando que as forças vão aumentando com a distensão da mola. Um outro exemplo seria esse aqui, ó. Esses dois exemplos, inclusive, a gente tirou aí do livro, certo? Então, a outra questão, uma placa de massa 14 kg, está aqui ela na figura, certo? Ela está sustentada por duas correntes verticais. Dada a aceleração da gravidade, igual a 10, né, 10 newtons por quilograma ou 10 metros por segundo ao quadrado, o que a gente vai fazer aqui nesse problema? É fazer um desenho, né, um diagrama das forças aplicadas na placa e determinar o valor dessas forças e também a resultante delas. Então vamos lá. Então eu vou fazer um esquemazinho aqui básico. Eu vou representar a placa. Tá aqui ela. As duas correntes. Tá aqui uma corrente quase aqui na extremidade. Tá aqui a outra. Certo? Aqui a outra corrente. E aí suspensas aí nessa haste. A haste horizontal. Beleza. Então, olha só, quais são as forças aplicadas nessa placa? Então, a primeira força é o peso da placa. Então, eu vou representar o peso da placa aqui, ó, bem no centro de gravidade dela. Então, esse aqui vai ser o vetor peso. É o peso da placa. É a força com que a Terra atrai essa placa. As outras duas forças, elas estão sendo aplicadas aonde? Elas estão sendo aplicadas aqui, ó. Certo? Nas duas correntes verticais que estão segurando ela, a placa, nessa haste horizontal. Então eu vou representar essa força por esse vetorzinho aqui desenhado em azul, apontando numa direção contrária do peso. Certo? Então a gente tem duas forças nessa direção para cima e temos uma força que é o peso para baixo. Então essas duas forças eu vou chamar de F, certo? Então veja, na situação de equilíbrio, o peso P vai ser igual à soma dessas duas forças, já que elas estão apontando no mesmo sentido. Então elas vão se somar. Isso é na situação de equilíbrio, ou seja, quando eu faço a resultante dessas três forças, a resultante delas é nula, ou seja, é igual a zero. Então, como a resultante das três é igual a zero, significa que a força P está equilibrando as outras duas forças que estão no sentido contrário. Ou seja, a força P será igual à soma das outras duas forças. Então, a força peso, ou peso da placa, vai ser igual a 2 vezes F. 2 vezes F. Então, qual é o valor dessas forças, né? Então, a primeira coisa, vamos calcular o peso da placa. O peso da placa é a massa da placa vezes a gravidade. Vezes a gravidade. Então, o peso vai ser igual a 14 vezes 10. Então, 14 multiplicando 10 vai dar um valor de força aí de quanto? De 140 newtons. 140 newtons.
Então esse é o valor do peso da placa. Já o valor dessas forças, as duas forças F, você vai pegar o peso e vai dividir por 2. Então vai dar quanto? 140 por 2, que dá 70 newtons. 70 newtons. Então veja, ó, nós já respondemos as questões, certo? A letra A, né, já fez o desenho, está aqui ele. Qual é o valor dessas forças? Então está aqui, ó, o peso da placa, 140 newtons, e o peso de cada uma o valor de cada uma das forças, 70 newtons. E qual é a resultante dessas forças? Olha, a resultante dessas forças é zero, por causa da situação de equilíbrio, certo? A placa está lá paradinha, então as duas forças de cima equilibram o peso da placa, certo? A outra grandeza é o torque. Torque ou momento de uma força em equilíbrio estático. Então vamos entender essa ideia de torque. Então veja só, coloquei aqui uma animação de uma ferramenta, certo? Você vai acochar aqui uma porca e veja que eu vou exercer uma força aqui na vertical, a força F, aplicando ela num ponto da chave aqui quase na extremidade. Então veja que eu tenho um ponto em que a chave vai girar, certo? Para cima ou para baixo. E lá onde eu apliquei a força, eu vou ter uma distância até o eixo em que a chave ela gira. Essa distância foi chamada de L. Então, como é que eu faço para calcular? O torque ou momento dessa força? Basta que você multiplique a força pelo braço. O que é esse braço? É essa distância L. Então, para esse exemplo, o torque T ele vai ser igual ao valor da força multiplicando L, que é a distância. Certo? Isso aqui vai me dar o valor desse momento, que é o momento ou torque dessa força. Ok? Veja aqui um outro exemplo. Aqui eu tenho duas pessoas, uma com a massa de 50 kg, outra com a massa de 150 kg. Essa que tem uma massa maior, veja que ela está numa posição a 1 metro do ponto de apoio da gangorra, enquanto que a outra está a 3 metros. Então a gente tem aqui uma situação de equilíbrio, ou seja, o braço, que é onde está ocorrendo o torque, veja que está havendo um movimento, né? E aí a barra ela gira em torno do ponto de equilíbrio, né? Basta que você observe lá como a gente faz para determinar o torque, e do mesmo jeito aqui na outra extremidade. Então, tanto essa pessoa ela está exercendo uma força aqui desse lado, que eu posso chamar de P1, que é o peso dela, como esta outra está exercendo uma força também vertical no lugar em que ela está sentada. Eu vou chamar de P2, certo? Então, na situação de equilíbrio, o que acontece aqui? A soma dos torques, o torque da pessoa 1 mais o torque exercido pela pessoa 2 é igual a zero. Isso é chamado de o equilíbrio estático na situação. Então veja, aqui a gente só precisa definir nesse exemplo os sinais. Como assim os sinais? Então veja, ó, se a gente pegar, vamos pegar aqui como exemplo aqui, pessoa do lado direito, essa de 150 quilos, certo? Então ela está exercendo uma força aqui
que vai girar em torno do eixo nesse sentido. Então ela vai produzir uma rotação aqui, ó, nesse sentido, no sentido anti-horário. Então suponha que nessa situação aqui, você tenha um torque, vamos convencionar isso, né? Um torque, como é o sentido horário, negativo. Vamos considerar isso, um torque negativo, certo? E a pessoa do outro lado, né, submetido a esta rotação, quando essa descer, o que é que vai acontecer com a outra? Ela vai subir, certo? A outra vai subir. Então ela vai rotacionar no sentido contrário. Então suponha que no sentido horário, né, a gente tem aí um torque positivo. Então esses sinais precisam ser respeitados, certo? Então, para o primeiro torque, que é o torque da pessoa 1, a gente vai colocar um sinal negativo. Então tá aqui, ó, menos. Para a pessoa 2, que é a de menor massa, a gente vai colocar um torque positivo. Então já está aqui. Como é que a gente calcula o torque? O torque é você pegar a força e multiplicar pelo braço. No caso aí, a força é o próprio peso dessas criaturas aí, certo? E o braço a gente pode chamar de x, que é a distância que a pessoa se encontra até o eixo. A distância até o eixo. Então, nessa pessoa que está do lado de cá, a distância dela é de 1 metro. A outra é 3, certo? Mas vamos supor o seguinte, vamos confirmar esse equilíbrio através da equação. Vamos só confirmar isso. Então, olha só. Substitua as duas expressões. Então, menos o peso da pessoa 1, multiplicando a distância da pessoa 1 até o eixo de rotação, que eu vou chamar de x1, mais o peso da pessoa 2 vezes a distância que ela se encontra até o eixo de rotação, até o ponto de apoio. Então vamos supor que eu não sei que valor é esse, vamos chamar esse valor aqui de x. Né? Vamos confirmar se esse x vai dar mesmo 1 metro. Certo? Na situação de equilíbrio tem que dar 1 metro. Então vamos substituir os valores. Ó. Primeiro, peso 50 vezes 10 dá 500. Aliás, a primeira pessoa, né, no caso. A primeira pessoa é 150. Então 150 vezes 10 dá 1.500. Então eu quero calcular o valor que ela se encontra do ponto de apoio. Então x1 aqui é x. Negativo, né? Mais o peso 2, que é 50 vezes 10, que dá 500. A distância que a pessoa de 50 kg se encontra do ponto de apoio é 3. Então substitui aqui x2 por 3. Pronto, fazendo essa continha, fazendo essa equação, nós teremos aí 1.500x igual 5 vezes 3 dá 15, joga aqui para o segundo membro, vai negativo. Então vai menos 1.500. Se você isola o x, você tem 1.500 que divide 1.500. O resultado dessa divisão vai dar exatamente 1 metro. Então a gente confirmou aquela distância que a pessoa de peso 1 se encontra do ponto de apoio. Então, esta equação de equilíbrio ela funciona, né, para a situação de uma gangorra como essa aí. Ok? Então, utilizando o conceito de torque, de momento. Então, olha, se a força aplicada não for perpendicular ao braço, apenas sua componente nessa direção produz torque. No sistema internacional, a unidade de torque ou de momento, ela é expressa como Newton por metro, já que ela é o resultado do produto de uma força por uma distância. O torque é uma grandeza vetorial, né? Então ela tem um sentido e uma direção.
a partir do sentido de rotação, que a gente viu, horário ou anti-horário, que uma ou mais forças tendem a produzir, podemos determinar a direção e o sentido do torque. Então, aqui nesse exemplo, nessa animação, aliás, a gente vê exatamente isso, ó, o sentido do torque. É um vetor que ele é perpendicular ao valor da força que é aplicada na chave. Então, veja, ó, um torque, né, uma rotação, um torque, que a gente realiza aplicando uma força num sentido ou no outro, vai dar a direção do momento, vai dar a direção desse torque. Então, se for no sentido anti-horário à rotação, o torque, ó, é um vetorzinho que está desenhado de azul, que tem uma direção para cima. Se for no sentido contrário, ele vai ser um vetor na direção contrária, né, para baixo. Então veja, ó, no sentido horário, o momento ele vai ser um vetor para baixo. Veja que o sentido do vetor, ou o ponto de aplicação desse vetor torque, ele se dá onde? Ele se dá lá no eixo de rotação, certo? Não esquecer disso. Então você tem aqui a chave, certo? Tem aqui a chavezinha, ela está girando aqui nessa haste vertical, certo? Então, se eu produzo uma força aqui na chave, fazendo ela girar nesse sentido, né, no sentido horário, né, o que você vai ter? Você vai ter o sentido do vetor momento apontando aqui para baixo, que vai ser o sentido do momento, do torque. Então, o sentido de rotação me dá a direção e o sentido do torque. Ótimo. Essa outra ilustração, ela está mostrando aí duas pessoas tentando folgar as porcas aqui que prendem esse pneu ao eixo. Então veja que ele está aplicando a força a uma distância até o eixo de rotação, uma distância pequena em relação ao outro. O outro ele aumentou esse braço em relação ao eixo de rotação. Veja só. Então o esforço que ele vai exercer vai ser menor, né? Vai ser menor. Ou seja, o torque aqui ele vai ter um valor de rotação que pode ficar em equilíbrio em relação ao outro. Mas veja, se você aumenta o braço, você reduz a força e vice-versa. O mesmo jeito acontece aqui, né? Aqui a força que ele vai aplicar é bem maior, porque ele reduziu, ele está usando aí um braço menor, certo? Que é essa distância aqui. Então a força e a distância estão relacionadas aí pelo torque. Então o que está dizendo na legenda, né? Com uma chave de roda tipo L tradicional, né? Você pode desatarrachar esses parafusos. Com um cano comprido encaixado na chave, torna a tarefa mais fácil, né? Porque o esforço vai ser menor, você aumentou o braço. Aqui um outro exemplo. Duas pessoas carregam um bloco de concreto que pesa 900 newtons, suspenso por uma barra AB, de peso desprezível. Aí o que acontece aí? Essa barra ela tem 1,5 metro de comprimento. As extremidades estão apoiadas nos ombros dos sujeitos, né? O bloco está a meio metro da extremidade A. Então o bloco está aqui a meio metro do ombro do sujeito à esquerda. Então era como se eu já tivesse aqui um braço já, né? Definido. Qual o valor da força aplicada pela extremidade B ao ombro do carregador? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? No ombro dele, ele está recebendo aqui uma força sobre o ombro, certo? Devido ao peso do objeto. E aí tem um detalhe. Se a gente tem meio metro de braço para cá e a barra tem 1,5 metro de comprimento, significa que o outro braço, que é essa distância,
até o valor da força que está sendo aplicada no ombro dele é de quanto? É de 1 metro. É de 1 metro. Certo? Então veja, as duas pessoas carregam um bloco de concreto que pesa 900 newtons. Certo? O bloco de concreto pesa 900 newtons. Então vem a pergunta: qual é o valor da força aplicada pela extremidade B ao ombro do carregador? Então, se nós formos representar as forças atuando sobre essa barra, então a gente vai ter a seguinte situação. Vou representar aqui a barra, vou representar as forças. Então, eu tenho uma força aqui, F, tenho outra força aqui, F, e tenho o peso, né, que está forçando a barra aqui nessa posição. Um peso aí de 900 newtons. 900 newtons. Certo? 900 newtons. Então elas carregam esse bloco e tal, as extremidades apoiadas nos ombros. O bloco está a 1000 metros, né, de distância, né, vamos chamar de ombro, do ombro A, tá aqui a 1000 metros de distância, enquanto que a outra extremidade então vai estar a 1 metro, já que a barra tem 1,5 metro. 1 metro de distância. Então o esquema das forças seria isso aqui. Certo? Seria isso aqui. A pergunta é: qual é o valor da força aplicada pela extremidade B? Tá aqui ela, ó, FB. A força aplicada na extremidade ao ombro do carregador. E aqui FA. Aí vamos lá. Então eu tenho um ponto de apoio aqui, certo? Eu tenho um ponto de apoio aqui onde o peso está localizado. Exatamente aqui. E o que eu posso fazer agora para determinar o valor dessas forças? Aliás, dessa força desconhecida, né? Dessa força desconhecida. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente monta uma equação com os torques. Então veja só, a força FA multiplicando a distância que ela se encontra do apoio vai ser igual a força B multiplicando a distância que ela se encontra do apoio. Então eu tenho essa equação aí. Então FA sobre FB, a força FA sobre FB, ela pode ser escrita assim, como sendo 1 sobre 0,5. 1 sobre 0,5. Então, se a gente faz essa divisão, a gente tem essa razão aqui, ó. 10, se eu multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, a gente vai ter 10 sobre 5. Então, a força sobre o ombro A, ela é 10 dividindo 5 dá 2. Ela é 2 vezes o valor da força sobre o ombro B. Certo? Sobre o ombro B. Certo? Sabendo disso, a gente só precisa determinar o valor dessa força. Certo? Dessa força. Então veja, olha, se a gente pegar aqui a situação de equilíbrio na vertical, a gente tem o seguinte, que a soma de FA com FB, ela vai dar o valor do peso. Então, tendo essa equação, veja na vertical, o peso que está no sentido é equilibrado pelas outras duas forças, FA e FB.
certo? Então a gente tem uma situação de equilíbrio aí, certo? Na verdade, eu poderia até representar aqui a força de reação, mas tudo bem, aqui em módulo vai dar exatamente isso aqui, né? FA é 2 vezes FB, então eu posso trocar aqui, substituir aqui, ó, FA como sendo 2 vezes FB e fazer essa soma, 2FB com a força no ombro B, né, é igual a 900. Fazendo essa soma, a gente tem aí 3FB igual a 900. Igual a 900. Então, quando você divide 900 por 3, você determina a força no ombro B, do lado direito, né? Que dá quanto? 300 newtons. 300 newtons. Ora, mas é para você calcular o valor aplicado justamente nessa extremidade, na extremidade B. Então veja, ó, olha o resultado que deu, certo? Quando a gente utilizou as duas equações. A equação 1, né, que a gente obteve a partir dos momentos, e a equação 2 que a gente obteve do equilíbrio na vertical, com as três forças. Então a gente encontra aí o valor de FB, né, exatamente 300 newtons. Então a resposta desse problema, a resposta é a letra E. Pois bem, a gente fica por aqui, né? Já dei essa primeira parte da estática, e a gente segue adiante com o conteúdo nas outras. Mais tarde eu posso estar colocando aí uma atividade para que vocês possam responder de conformidade com essa aula dada e gravada agora, ok? Então, até mais, gente.